Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Leandro, sou conhecido como Sérgio Buia e tenho 44 anos. Sou casado, tenho 3 filhos, um filho, 2 filhas e uma netinha maravilhosa. E sou nascido e criado na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. A minha história com a música é desde os tempos de criança, quando no período escolar, entre a terceira e quinta série mais ou menos, os professores às vezes iam dar uma aula um pouco mais tranquila, relacionado à criatividade, teatro. A primeira coisa que eu fazia era juntar os meus amigos e nós sempre simulávamos que nós éramos uma banda. Eu vim de família muito humilde, né? E tudo que eu conquistei foi com muito esforço e muita dedicação. Eu comecei a trabalhar por volta dos 10 anos de idade e eu comecei como gandula de tênis, né? E aí eu aprendi a jogar, competir e até inclusive, graças a Deus, eu me tornei um professor de tênis. E neste tempo, quando eu tinha por volta dos 12 anos de idade, tinha uma galera que trabalhava comigo que eles já saíam nos rolês à noite, né? E aí depois eles ficavam falando entre eles, né, das discotecas, brincadeiras como era conhecida, todo o pessoal dançando ali igual, né, e eu falava, poxa, que legal. E eles até inclusive me chamaram para ir, né, mas eu falei, eu até quero ir, mas me ensina a dançar antes, né, porque eu não sabia dançar. E aí então a gente ficava horas e horas ensaiando, depois que eu aprendi alguns passos eu falei, agora eu vou. Foi assim, eu me identifiquei tanto com a dança que eu participei de alguns grupos do Street Dance. Íamos para os concursos e nessa época inclusive era o tempo das gangues territoriais, né? Nem sei quantos aqui lembram. E por incrível que pareça eu participei de alguma delas. Participei sim. Nessa época que eu fui Street Dance, tinha um grupo que se destacava em Bebedouro e toda aquela região ali, Barretos. O grupo era o Oxente My Love e eu conheci o líder desse grupo e ele me deu a oportunidade de fazer parte, né, de compor aquele elenco. E nesse período inclusive foi quando nós fomos dançar no Raul Gil, que o programa ainda era na Rede Manchete, talvez muitos de vocês nem lembrem. Nesse tempo inclusive nós fizemos aberturas de shows para alguns grupos famosos como KLB, Racionais MCs, Sampa Crio. E eu e o líder deste grupo, nós nos tornamos tão amigos que nós nos consideramos irmãos. Ele se chama Marquinhos, né? E ele dançava, compunha e cantava muito bem. E aí então nós, dentro de um tempo, nós agregamos, além da dança, a música. Nessa época, os grupos em destaque eram Catinguelê, Negritude Júnior, Só Pra Contrariar, Racionais MCs, Sampa Crio. Eram grupos, né, que se destacaram em suas comunidades e se tornaram referências, né? E nós, com certeza, nos espelhávamos neles e queríamos também fazer a nossa história, queria também, enfim, se destacar, né, dentro desse nosso ideal e se tornar uma referência na nossa comunidade também. Aí, como todo bom sonhador, né, o fator viver da música saltou diante dos meus olhos. E por mais que eu queria muito cantar, eu lutava constantemente com algumas frustrações, né? Porque eu queria muito a música, mas eu não conseguia compor. Por mais que eu tentava, por mais que eu me esforçava, as inspirações não vinham, as composições elas não nasciam, sabe? E aí então eu falava comigo mesmo, poxa, eu quero viver de música, mas eu nem ao menos consigo compor. Porém, houve um momento que Deus proporcionou na minha vida
E ele usou a vida de um brother meu, o Dedo, e eu sou muito grato a Deus pela vida dele. E a partir daquele momento, as composições elas começaram a surgir. Eu tive a oportunidade de compor uma música, né, para um pastor que ele me acompanhou na minha trajetória. Ele estava de mudança para uma outra cidade e eu pude homenageá-lo através de uma canção. Depois Deus me deu uma outra música, né, que para mim cantar para minha esposa, que falava da nossa história, né, das dificuldades que nós passamos. E quem foi street dance sabe muito bem do que eu estou falando, né? Mas na música falava que aquele momento era um marco nas nossas vidas e que realmente o foi, graças a Deus. E depois disso aí, a sensação que eu tive é como se tirasse uma tampa da fonte das composições. E aí inúmeras músicas começaram a surgir e tal. E hoje eu tenho muitas músicas, né? A ponto de que aquelas pessoas que me conhecem lá de trás e ela ouve uma música dessa e ela fala assim, poxa, mas essa música foi você mesmo que fez? O que me motiva é saber que o meu som, a minha música, ela pode surtir efeitos muito positivos em pessoas que não estejam bem. Elas podem ser alcançadas. O fato de saber isso, isso já me faz a pessoa mais motivada do mundo, porque a música ela tem o poder de mudar o estado emocional da pessoa e de certa forma de livrar pessoas de momentos difíceis, como muitas vezes eu já saí de momentos assim através de uma música. Bom, eu não tenho um local específico. Eu posso estar em casa assistindo um filme, eu posso estar andando de carro pelas ruas com a minha esposa e daí então eu vejo uma situação, aquilo me prende a atenção e muitas vezes ali começa a nascer uma história que se torna uma melodia e muitas vezes quando eu vou ver, nasceu ali uma música. Bom, o projeto atual, na verdade, ele tem uma história, né? Por volta de 2005, eu formei uma banda chamada Desbravadores. Eu reuni algumas pessoas mais próximas, alguns amigos mais próximos, e aí nós juntamos as nossas ideias, né? Colocamos ali os nossos ideais, e aí bateu. E aí então nós começamos a sonhar juntos. Depois cada um tomou uma direção na sua vida, mas o projeto atual, na verdade, ele teve a sua origem lá atrás. Porém, ao longo de toda essa trajetória, o ser street dance, o formar uma banda, o começar a compor, que era algo que eu almejava muito. Por mais que eu via as coisas acontecendo, eu carregava alguns traumas dentro de mim. Trauma que começou, na verdade, mais ou menos no início de toda essa trajetória, né? Foi quando eu fui começar a fazer aulas de canto, de música, e eu tive ali um professor que eu não me identifiquei muito com a sua didática, né? Eu não sei se eu interpretei mal, e ali eu carreguei por muito tempo algumas frustrações a ponto de pensar assim, poxa, eu posso fazer qualquer coisa. Por mais que eu almejava cantar, eu posso fazer qualquer coisa, mas menos cantar a ponto de fazer um trabalho que de repente eu almejo que tome uma proporção e tal. Porém, houve um momento que Deus falou comigo. Deus fala muito comigo em sonhos, e Deus falou comigo que era para mim gravar 5 músicas. E aí então eu fui olhar ali na relação de músicas que Ele tinha me dado, fui olhar as histórias de cada uma delas, as conexões entre elas, e foi quando eu entendi que era para mim estar gravando o trabalho que nós vamos estar lançando muito em breve, que é A Resposta. Bom, experiências atuais,
E aí então eu comecei todo um preparo para essa gravação, né? E hoje eu tenho tido experiências em estúdio, eu tenho sido acompanhado por profissionais da música e da voz, tenho tido experiências onde eu tenho feito clipe, sessão de foto, que aí você tem que fazer foto, pose pra cá, pose pra lá, que nem é muito o meu feitio isso, mas tudo isso tem acontecido, né? Então, se eu parar para pensar de lá de trás, aquilo que eu pensava e aquilo que Deus tem feito hoje, Deus fez muito mais além do que eu imaginava. E então hoje, graças a Deus, eu tenho tido um crescimento na técnica, né? E tenho vivenciado os milagres de Deus na minha vida na área da música. Bom, a minha conclusão eu penso que todos nós temos um propósito. Tanto que tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, está lá em Salmos 139:16, que diz assim: antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe, eu já tinha escrito os seus dias. Então penso eu que quando lá na infância, nas aulas de teatro, onde eu formava a minha banda, toda a minha trajetória no street dance, as frustrações por não conseguir compor, era eu me conectando com o meu propósito. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão como todos nós temos. E graças a Deus, hoje eu estou aí, né, na iminência, né, muito próximo aí de estar lançando o nosso primeiro EP, que é A Resposta. E a ideia dentro de todo esse projeto é que cada música deste trabalho, ela vem acompanhada de um clipe, e alguns deles já estão prontos, outros estão em andamento. Poxa, eu agradeço a muita gente mesmo. A gratidão é um dos valores que eu prezo muito, né? Então eu agradeço a cada pessoa que passou pela minha vida, porque na verdade o que eu sou hoje é um pouco daquilo que eu vivi com cada uma dessas pessoas, meus familiares em geral, os meus amigos, a galera do street dance. E em relação a este trabalho em específico, eu agradeço a Deus, porque se não fosse Ele, eu estaria às margens do meu propósito. Agradeço primeiramente a minha esposa e os meus filhos, que foram os meus primeiros incentivadores e estiveram todo o tempo ao meu lado. Eu agradeço também a Raquel Vudsky, ao cabeça do Street Dance, que foram as pessoas que me ajudou e tem me ajudado na questão dos clipes. Eu agradeço ao Andrew do Ghetto Beats, né, que ele é o diretor dos meus clipes. E poxa, no trabalho, em um dos trabalhos que nós já tivemos a oportunidade de concluir, ele fez um trabalho fantástico que realmente superou todas as nossas expectativas. Agradeço ao Vandy da W Pro, porque ele fez para mim as músicas com muito carinho. Ele pegou as músicas, a letra de cada música e, sabe, ele pegou e conseguiu ali apurar o meu estilo, e com certeza ele fez um trabalho também que superou muito as nossas expectativas. E tem duas pessoas que, poxa, eu também agradeço muito, porque eles foram peças-chave nesse trabalho, né? Uma delas é a minha professora de canto, a Renilce, que ela me fundamentou na música, né? Ela tem uma didática assim tremenda, e
ela me ajudou muito a superar as minhas limitações, né? Muitos treinamentos, muitos ensaios incessantes, mas graças a Deus o trabalho foi concluído, né? Então eu te agradeço muito, Renilson. E a outra pessoa que eu agradeço muito é o meu mentor, meu produtor vocal, o Leônidas Mateus, que ele me deu diretrizes que foram cruciais no início desse trabalho. Por exemplo, eu vinha com uma ideia de formar uma nova banda. Ele falou, primeiro você precisa fixar o seu estilo, depois você agrega pessoas. Houve um momento em que ele não pôde ir no estúdio comigo, e depois de eu ter feito toda uma música e ele viu que a música não ficou à altura, ele me fez regravar toda aquela música de novo. E que bom que eu segui o conselho dele, porque ele sugeriu que tivesse nessa música participação da Thaís Lemos. E aí eu tô tendo a oportunidade, né, em uma das minhas músicas, de ter a voz linda da Thaís ali comigo, tá? Bom, e por fim, as pessoas, elas nos ajudam, né, por inúmeras formas, né? Porém há aquelas pessoas que ela te pega pela mão e ela te incentiva, ela te faz acreditar, e essa pessoa, né, esse cara na minha vida é o meu pastor, o Pedro Rodrigues Filho. Eu sou muito grato a Deus pela vida dele, e eu também sou muito grato a todo o presbitério, né, da Igreja Ceifa, que sempre acreditaram em mim e acreditaram no meu trabalho.